Mas o importante é a gente perceber que essas reações, tanto a alegria quanto a tristeza, elas são neutras, certo? São duas realidades do ser humano, mas elas são, assim, meramente passionais, né? Nós sentimos, reagimos dessa forma. Então, não existe, tanto nessa alegria quanto na tristeza, que nós estamos falando aqui agora, essa reação à alegria e reação à tristeza, não existe nada de moralmente ruim, nem de vício, doença e nem de virtude, certo? Agora, por causa do pecado original, que todos nós herdamos, nós somos inclinados ao mal, e não contar que o ser humano é lesado, tem a sua natureza lesada, ele é inclinado para o mal, é um grande erro, e isso é pecado também. O Catecismo da Igreja Católica nos fala que nós precisamos saber e ter essa certeza. Todo ser humano é inclinado ao mal, todo ser humano tem a sua natureza lesada. Então, por conta disso, do pecado original, é que a tristeza, enquanto essa paixão, né, que eu acabei de falar, é uma realidade passional, vem de paixão, né, mesmo. Então, essa paixão da tristeza, que deveria ser neutra, ela assume esse caráter doentio, né? Por quê? Porque Deus, ele não tinha projetado o homem para morrer. Exatamente isso que eu ia falar, Carol. Nem para sofrer. Porque o que acontece? Eu estava falando agora há pouco sobre a morte, né? Sobre a possibilidade de você ter morrido lá no hospital, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar isso, sempre tem que estar bem claro isso na nossa cabeça, que no projeto original de Deus não estava prevista a morte, né? Deus não criou Adão e Eva para eles morrerem. Então, Adão, nem para sofrer, o primeiro homem, né, em estado de inocência, ele era imortal e impassível. Tá? Então, o ser humano não foi designado nem para a morte, nem para o sofrimento, mas foi após a queda, ou seja, após o pecado, que as paixões da alma começaram a se manifestar de forma desordenada no homem. Tá? Então, a gente não deveria morrer e a gente não deveria sofrer, mas pecamos. E esse pecado que trouxe essa desordem, certo? Então, os nossos primeiros pais, lá no paraíso, eles não enfrentariam a morte. Exatamente. Né? Como seria se eles iam viver para sempre, ou se Deus iria encontrar uma outra forma deles passarem para a vida eterna depois, né? Sair daquele paraíso terrestre e ir para a vida eterna? Isso a gente não sabe. Mas a gente sabe que eles não enfrentariam a morte, né? E também, como não se entristeceriam, não sentiriam dor, né? E nem eram acometidos, assim, abruptamente por paixões. Então, eles não teriam essas paixões que a gente tem. Essas reações, essas assim, paixões desordenadas, essas loucuras que a gente sente, né? Eles não teriam. Os movimentos das paixões estavam inteiramente submetidos à faculdade racional. Então, quer dizer, não era aquela paixão doida, aquela coisa que, porque eu quero, porque eu preciso de tal coisa, né? Era uma coisa racional, tá? Normal, na medida certa, digamos assim, tá? Mas por um castigo de Deus, esse dom que nós chamamos de dom preternatural foi tirado do homem com vistas ao seu próprio bem. Então isso é interessante da gente pensar, né? Que Adão e Eva não sofriam, nem sofreriam, não ficariam tristes, né? Nunca ficaram tristes, não ficariam tristes, enquanto no paraíso, né? Não morreriam, enfim, não teriam esses problemas, digamos assim, porque tudo estava submetido à sua racionalidade. Então, a sua razão, né, determinava. E por isso que o Raimann citou Jesus no Horto das Oliveiras, porque Jesus no Horto das Oliveiras, ele não se entristeceu, ele falou que a alma dele estava triste, né, triste, uma tristeza profunda até a morte. Quando nós rezamos o mistério, né, uma agonia mortal, né, de Jesus no Horto das Oliveiras, quando isso aconteceu, Jesus colocou essa tristeza abaixo da sua razão. Então, a sua razão é que comandou aquilo. Jesus escolheu sentir aquilo, mas os nossos pais, né, Adão e Eva, perderam esse dom. Foi, digamos assim, uma das maldições divinas para Adão e Eva, porque tinha
as Sagradas Escrituras, inclusive, relatam esses sofrimentos, né? Que são, assim, predominantemente exteriores, são dores, de um modo geral, né? Que a mulher iria ser multiplicado os sofrimentos na gravidez, entre dores darás à luz os filhos, amaldiçoado será o solo por tua causa, e com o sofrimento, com o suor do teu rosto, tirarás o alimento da terra todos os dias da tua vida. Né? Então, imagina só, se a gente pensasse no que acontecia na alma perfeitíssima de Cristo, né, com relação às paixões. Como eu falei, nas Sagradas Escrituras, antes de morrer, ele padeceu no horto e declarou que estava triste até a morte. Só que essa tristeza se deu de modo livre. Cristo escolheu sentir aquela tristeza para também poder redimi-la, né? É verdade. Então, isso que é diferente do que acontece com a gente. Nós, quando a gente, por exemplo, algo acontece que tira a gente assim, a gente fica triste, ou a gente fica nervoso, ou a gente fica super alegre, super empolgado, né? Umas pessoas mais do que as outras, enfim. Eu sou muito assim, fico muito alegre, muito, enfim. São coisas, são paixões desordenadas dentro do nosso ser, e a gente acaba não escolhendo muito bem, né? Nós ficamos meio que reféns disso, né? Agora, Cristo não. Cristo, ele livremente, de vontade própria, ele escolheu, né, que as paixões humanas iriam se manifestar ali na sua paixão, com P maiúsculo, né? A paixão de Cristo, ali no Horto das Oliveiras, para que também essa tristeza, essas dores, esses sofrimentos fossem redimidos. E daí, claro, existe a ação redentora, né, de Cristo, que nós já conhecemos o princípio, né, de que o que Cristo não assumiu, ele não redimiu. Se não foi assumido, não foi salvo, não é mesmo? Então, por isso que a gente tem, na terça-feira passada, a gente estava estudando a heresia de nestoriano, o nestorianismo e o monofisismo. Então, são heresias que sempre queriam dividir a humanidade de Cristo, né? Ou Cristo era só humano, Maria era mãe só de Cristo homem, ou não, e tal. Mas não, nós católicos sabemos que Cristo, ele assumiu toda a realidade humana, inclusive as nossas paixões, a nossa tristeza, mas ele fez isso de forma livre, certo? Com a razão dele, né? Cristo usou a sua razão, a sua inteligência, e ele escolheu sentir essa tristeza lá no Horto das Oliveiras. Então, ele assumiu essa nossa tristeza para que ela também fosse redimida.